Olá a todos, meu nome é Wilson Tadeu Ferreira, sou formado aqui na Santa Casa de São Paulo, na turma de 77. Tenho uma vida médica bastante intensa e eu queria contar um pouco para vocês porque foi graças à Santa Casa que eu me graduei médico e hoje trabalho muito nessa área que eu vou contar para vocês. Eu entrei aqui em 1972, tá? Depois de um vestibular pesado que era na época, mas além de estar aqui na Santa Casa, eu entrei também em Ribeirão Preto e a minha tendência era ir para Ribeirão Preto, mas eu fui convencido por um primo meu que estava no 6º ano de medicina em Botucatu. E ele falou que nada, fica na Santa Casa. Eu falei, mas aqui, Ribeirão, não vou gastar nada, né? É gratuito. Ele falou, não, fica na Santa Casa, o pessoal vai te buscar lá no 5º ano, você já tem trabalho. Você está em São Paulo, né? Eu falei, bom, me convenceu. Tá? Tem uma coisa que tem que ser dito da Santa Casa. Naquela época, a mensalidade não era muito alta, dava para dava para pagar. Tá? Então, o fato de eu estar em Ribeirão Preto, ia ter outros gastos. Né? E conversando com esse primo de Botucatu, ele me convenceu realmente que por duas razões era melhor eu ficar na Santa Casa. Uma que é a questão financeira, que não ia atrapalhar tanto. Segundo, que era realmente uma boa faculdade. Inclusive, meu primo tentou entrar aqui e não conseguiu. Então eu entrei em 1972, sou da 10ª turma, e foram momentos maravilhosos que eu vivi aqui nessa faculdade. Né? Com os professores, eu me lembro bem que bastava você vestir um jaleco e você podia entrar em qualquer lugar aqui. Qualquer lugar, qualquer dependência aqui, menos UTI e centro cirúrgico, evidentemente, nos demais, né? E a gente tinha aulas, inclusive de enfermagem, até com as irmãs aqui, que eram pessoas muito doces, né? Eu me lembro da primeira vez que eu fui aplicar uma injeção, tá? Me deram uma injeção, eu fui lá na ortopedia, aqui no Pavilhão Fernandinho. Aí o paciente olhou para mim ele percebeu que eu era novo, né? Tinha 19 anos. Ele virou para mim e falou, vamos lá, moleque, é aqui, ó, e mostrou um braço desse tamanho assim. Aí eu criei coragem, enfiei a agulha nele lá no intramuscular e desde então a coisa, assim, esse aprendizado que nós fomos tendo dentro da enfermaria. A maior qualidade que eu encontrei nessa escola médica foi que você tinha, a aula era dada diante do paciente e não faltavam pacientes. Né? E tinha também as aulas de anatomia, né? A gente ia ali nos corredores, aqueles corredores eram dramáticos ali, né? Tínhamos as salas de anatomia, sala de patologia, tudo era... E tinha a toca também, né? Onde a gente ia relaxar um pouquinho. Mas eu aprendi muita medicina aqui, muita medicina. Tá? No 3º, 4º ano a gente fazia parto, né? Era uma maravilha. Né? Então, e a gente ia se desinibindo, né? E aqui a gente fazia o parto, por exemplo, eu nunca fui ginecologista nem obstetra, mas a gente aprendia de uma forma tão espontânea que era assim, um dia o taxista entrou, e se vocês se lembram, o táxi naquela época, Volkswagen, aquele Fusquinha, não tinha o banco lateral do motorista, era aberto. E a pessoa vinha atrás, né, do carro, era essa forma que tinha esses táxis, né, com o Fusca. E fui chamado lá no DOGE, que era o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, a descer porque já estava nascendo, né? Então eu desci com o material e desceu uma enfermeira junto comigo. Fiz o parto dentro do carro. Né?
Normal, sim, eu estava no terceiro ano, terceiro para o quarto ano. Foi espontâneo, assim. Eu não senti nenhum tremor, nada. A gente fazia isso naturalmente. Por quê? Porque éramos muito bem treinados. O treinamento que se recebeu aqui, na prática, a prática que a gente recebia. E depois, mais para frente, no quinto, sexto ano, pronto-socorro, né? Então, pronto-socorro aquilo era uma escola mesmo. Escola, porque chegava de tudo aqui, né? Então esse fato também foi um treinamento intenso para nós, as horas e horas que passamos no pronto-socorro. Tínhamos também os estágios da unidade de terapia intensiva. Isso para nós era maravilhoso, era a medicina na sua totalidade, na sua urgência. E os ambulatórios, né? Os ambulatórios que a gente trabalhava, passávamos por diversas especialidades, e esses ambulatórios eram riquíssimos também, porque tinha muita prática. Muita prática. A gente olhava ali o que tinha de equipamento na época, a gente tinha acesso, né? Eu me lembro bem, na época, estávamos saindo daqueles endoscópios rígidos, de tubo rígido, e passamos por fibroscópio, que hoje é tão comum, né? Mas a gente estava vendo aquelas evoluções todas da medicina, né, na época, e a gente utilizando essas metodologias, os aparelhos, os equipamentos de raio-x eram mais modernos. Tudo isso a gente observou nesse final né, do quinto e sexto ano, né, final da parte de ensino, né? Aí eu tive a sorte também, depois que eu concluí o meu ensino médico, de prestar exame aqui e ficar aqui na parte de clínica médica, né, pneumologia. Tínhamos professores magníficos assim aqui para esse ensino da pneuma, né? Mas temos professores, entre eles o Dr. Etel, o Dr. Juarez, que eu ainda hoje chamo até de doutor, mas eles são maravilhosos assim nesse ensino de pneumo. Então a gente fazia clínica médica, fazíamos pronto-socorro, fazíamos UTI, fazíamos a especialidade nossa também. Isso tudo em um período magnífico que nós ficamos aqui. E novamente realçando isso, né? Prática, a gente estava sempre, que se explicava alguma coisa, estava do lado do paciente. Tinha um paciente aqui nas enfermarias aí, para a gente poder avaliar, ou então nos ambulatórios. Nossos ambulatórios eram muito concorridos. A pessoa não sabia para onde ir, vinha para a Santa Casa, né? Atendia-se aqui, né? E isso foi, assim, esse período de aprendizado de medicina foi bastante intenso, né? E aí eu percebi realmente que eu estava numa das melhores faculdades de medicina do Brasil. E eu não tinha mais dúvida disso. Por quê? Porque aí quando nós começamos a ser convidados, né, o pessoal que ia terminando o curso, mesmo sem terminar, éramos convidados a trabalhar em outros serviços. Nós, alunos da Santa Casa e depois formados da Santa Casa, médicos, não nos apavorávamos em nenhuma conduta mais de urgência. Era para passar um intracate, a gente passava. Era para entubar uma pessoa, entubávamos. Era natural isso. A gente não tinha... E eu percebi assim, desculpe, às vezes eu tinha contato com outros médicos de outras faculdades e eu percebia que eles não tinham, esses médicos, a prática que nós tínhamos. Não tinham habilidades que a gente tinha. Não estou menosprezando, não. Estou dizendo que nós fomos bem treinados nisso e não sentimos essa passagem entre a vida acadêmica e a vida profissional, porque tínhamos tido conteúdo suficiente para enfrentar. Principalmente a gente que fez clínica, trabalhava em UTI. Depois que eu saí da Santa Casa, fui trabalhar em 3 unidades de terapia intensiva. É aquela vida médica intensa que todo mundo tem. E isso eu não tive qualquer impacto, assim, não, isso aqui eu não vou poder fazer. Pelo contrário, a gente fazia bem, e as pessoas, os nossos contratantes, hospitais, tudo gostavam de ter
os ex-alunos da Santa Casa trabalhando lá. Nós éramos referência. Você é da onde? Eu sou da Santa Casa. Ah, pode vir. Pode vir. Éramos a melhor referência, era o nome dessa faculdade aqui. Era o nome desse hospital. Tá? Uma faculdade de medicina que tem um hospital do tamanho que é Santa Casa. Então isso nos dava toda... Não precisava nem apresentar diploma, que era... E assim foi, né? Durante esse período todo, eu nunca deixei de praticar medicina. O que eu fiz durante um período, eu trabalhei em laboratório farmacêutico também. Levei essa experiência que a gente tinha de médico para dentro do laboratório farmacêutico. E isso, principalmente nos departamentos médicos, que nós éramos responsáveis principalmente pela ética dentro do laboratório. O que o laboratório ia contar para os outros médicos, passavam por nós. Isso eu aprendi muito. E também trabalhei em áreas específicas dentro do laboratório. Nós lançamos produtos feitos por biotecnologia, era feito por clonagem genética. Isso lá atrás, estou falando de uma coisa lá do começo da década de 80, né? Eu trabalhei na Roche, então você tinha esses produtos feitos à base de biotecnologia, desses conhecimentos, era novo na época. Produtos, insulina, por exemplo, era feito, antes era retirado do porco, passou tudo a ser feito com base genética. Você tinha um gene humano produtor eu disse aí a insulina, você clonava com uma bactéria e um reator reproduzia o produto que nós fazemos dentro do nosso corpo. Havia uma separação e isso é uma purificação dessa insulina e isso era aplicado. Eu trabalhei muito, não com a insulina, mas trabalhei muito com interferons. Interferon alfa, quando a gente aplicava isso principalmente em hepatite, né? Hepatite C, tratamento da hepatite C, e depois eu fui trabalhar com um outro interferon, que era interferon beta, que era usado em esclerose múltipla. Esses estudos, quando eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla, eu trouxe aqui para Santa Casa. Dr. Charles Peter Tilbury, nosso grande professor de neuro, tinha um ambulatório específico para tratamento da esclerose múltipla e aplicávamos aqui o interferon beta, não propriamente para a cura, mas para o controle de uma doença. Empurrava-se com esse produto os sintomas que podiam acontecer com idade de 40 anos iam acontecer muito mais tarde, né? Então a Santa Casa trabalhou muito para que esses produtos de tratamento da esclerose múltipla fosse aceito pela classe médica, e um centro que nós tínhamos, tinha até um nome, né? CATEM, que era Centro de Atendimento a Pacientes de Esclerose Múltipla, tudo, aqui dentro da Santa Casa, no departamento de neurologia, no ambulatório. Então, eu acredito que ajudei também a trazer esses estudos para a Santa Casa, estudos clínicos, estudos protocolados, sérios, né? Eu estou contando apenas um, eu trouxe outros produtos para cá, durante esse período que eu trabalhei na indústria farmacêutica. No meio desse período todo da indústria farmacêutica, foram 28 anos na indústria, eu senti saudade da clínica, praticar clínica mesmo, porque o laboratório era mais, era uma atividade de pesquisa, tudo, mas o contato com o paciente era muito pouco. Aí eu relatei isso a uma amiga, né? E ela falou assim, eu até relatei que eu tinha muita dificuldade, às vezes, de desmamar corticoide de pacientes asmáticos, né? Como eu disse, eu continuei trabalhando, tinha clínica, tudo isso. Continuei trabalhando na área médica, mas eu queria voltar mais intensamente. E foi aí que eu conheci uma amiga e ela falou, por que você não faz acupuntura, né? Eu falei, acupuntura? Será que eu acredito nisso? Ela falou, vai ver, vai ter um evento, uma palestra inicial, se você gostar, você fica. Aí eu fui.
No Hospital do Servidor Público Municipal, tinha um grande professor lá, Dr. Joe Eudia, chinês, mas formado aqui na Escola Paulista de Medicina. E ele fez uma apresentação de acupuntura que eu falei, é isso que eu quero fazer, porque a acupuntura precisa muito da parte clínica, conhecimento clínico, tá? A parte mais fácil de acupuntura é espetar a agulha. A parte difícil é você saber por que você está fazendo aquilo. E como ela pode ser efetiva quando você acerta o diagnóstico, acerta os pontos de acupuntura. E a acupuntura hoje mudou muito a face dela. Hoje, praticamente, nós aprendemos a acupuntura com medicina baseada em evidências, com neurociência. A gente estuda como que um estímulo na pele pode modificar todo o sistema nervoso central e a reação do organismo a uma determinada patologia. Isso tudo eu fui aprendendo na acupuntura, continuei trabalhando no laboratório farmacêutico, mas fiz esse trajeto da acupuntura, até que eu resolvi, dentro da acupuntura, ficar na área de ensino também. Então, várias vezes durante esse período, eu vim parar aqui na Santa Casa de novo, porque aqui tinham ligas de acupuntura, alunos que se dedicavam a partir do segundo, terceiro ano para aprender a acupuntura. E eu vinha aqui, dava aula aqui dentro, lá no anfiteatro, aqui é do lado onde nós estamos, e apresentava para esses alunos o que era a acupuntura. Tá? E fora, hoje eu participo de colégio médico de acupuntura, toda a parte de ensino de acupuntura, estou presente, sou professor de acupuntura. Tá? Durante um período eu fiz as duas coisas, laboratório, meio período e acupuntura. A partir de um momento eu falei, não quero mais o laboratório e resolvi me dedicar só à acupuntura. Faz 10 anos que eu só me dedico à acupuntura, tenho consultório, clínica de acupuntura, me dedico a essa área de ensino, que é vibrante, o conhecimento que a gente tem da acupuntura, participo dos congressos de acupuntura e hoje eu realmente, de 10 anos para cá, tornei a minha vida médica na prática da acupuntura. Uma coisa que eu adoro falar é que nós temos muitos colegas meus da minha turma, da 10ª turma, também fazem essa especialidade. Então, tenho 6 ou 7 colegas já do nosso grupo da 10ª turma que também praticam acupuntura. E para quem quiser, são convidados até a virem participar, a virem fazer. Atualmente aqui na Santa Casa, por exemplo, nós temos o grupo de segundo, terceiro ano que fazem parte da Liga e agora eles montaram um ambulatório na fisiatria. Então a prática de acupuntura, que já foi feito aqui na Santa Casa há algum tempo atrás, depois do dilúvio que passou por aqui, acabou um pouquinho, mas agora reiniciou. Então nós temos teoria e prática feitos pelos fisiatras daqui, acupunturistas, claro, e pelos alunos de segundo, terceiro e até do 4º ano. Então é sempre uma alegria quando eu venho aqui. Me sinto em casa, na Santa Casa. Então me sinto em casa, eu ando por esses corredores aí, morrendo de saudade da época lá da escola médica, né? Mas matando um pouco dessa saudade quando eu chego aqui, como tenho esse contato com os alunos. Eu sempre falo que contato com o aluno é uma delícia porque eles oxigenam nossa mente. É um oxigênio que a gente vem recebendo, é uma benção que a gente vem receber aqui. E continuo com esse trabalho, agora, como eu já disse, só com a acupuntura. Estou feliz por ter feito uma grande escola médica. Estou feliz por saber que agora nós temos nota 5, né? Melhor escola médica do Brasil, particular. E esse retorno aqui, esse testemunho que eu estou dando aqui de um ex-aluno,
praticante de medicina, isso me deixou muito feliz. Acho que era isso que eu tinha para contar para vocês.